Carone, autor do livro A Tecnologia de Negócios para a Educação. Marcelo é diretor da ETI Brasil, empresa da tecnologia da informação, tem muita experiência na área de gestão educacional, gestão de qualidade, gestão financeira e administrativa do setor público. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a você, aos ouvintes. Marcelo, o que te fez pensar num projeto relacionado à educação? Eu estava dando uma lida no material que a tua assessoria enviou aqui para a gente e você propõe que o medo do novo deve ser deixado de lado quando o assunto é educação. O que significa isso exatamente? Diante da discussão sobre a educação de base brasileira, eu entendi que talvez pudéssemos transferir toda essa experiência que eu tenho na área da gestão para um programa de gestão do ensino básico. Então, a partir daí, foi criado um novo conceito educacional de como a educação deveria se desenvolver em termos de gestão para que a gente pudesse alcançar o sucesso. Então, um dos fatores que mais me chamou a atenção é a discussão que vem sendo feita em cima, por exemplo, da necessidade de capacitação do professor, plano de salário do professor e tudo isso. O que ocorre? No momento em que eu digo que a educação precisa de capacitação do professor e toda a discussão que está na mesa se coloca dessa forma, eu deixo de lado a criança. Eu não estou entendendo a criança na sua individualidade, eu não estou entendendo a criança no contexto regional, no contexto social. Então, toda a tecnologia desenvolvida, ela visa atender a criança na sua individualidade. Então, em que ponto que essa questão, a tecnologia de negócios para a educação, que é o título do teu livro, se encontra com o problema da conexão, ou da falta de conexão dos estudantes brasileiros? O estudante brasileiro está desconectado, na tua opinião? Não, na minha opinião, o estudante brasileiro, a nossa sociedade, ela nasce conectada, né? E a escola, ela acaba sendo um ponto de desconexão. E a escola precisa entender essa nova sociedade que já nasce conectada e fazer uso dessa habilidade natural das crianças, jovens de hoje, em benefício do seu programa de qualidade de ensino. Mas aí a gente diz que, você dizendo que na escola acontece um momento de desconexão dessas crianças, a gente está falando do que exatamente? De um problema de investimento ou de um problema de interesse por parte dos educadores e até da própria convivência entre educadores e alunos? No ensino público nós estamos falando realmente do receio, que é o medo do novo, talvez aí pudesse colocar, como você abriu a entrevista, do medo do novo. Mas a tecnologia de negócio, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre a tecnologia de negócio. Vamos lá. Por que a tecnologia de negócio? A escola precisa compreender e definir qual é o negócio em que ela está inserida. Se ela não conseguir definir o negócio em que ela está inserida, ela não vai conseguir desenvolver um projeto, um programa de gestão diante dos seus objetivos e de suas metas. Então, a gente define o negócio da escola pública como uma instituição que deve atingir níveis de excelência em qualidade de ensino. No momento em que eu digo que a escola precisa atingir níveis de excelência em qualidade de ensino, automaticamente eu levo o meu pensamento a uma educação preventiva. Como eu consigo fazer uma educação preventiva dentro de uma rede de ensino que tem lá uma escola com 700, 300, 500, 1000 alunos? Como é que o professor consegue fazer isso se ele não dispõe de um instrumental tecnológico que lhe permita acompanhar e compreender cada criança na sua individualidade? Então, uma vez que se define o negócio para a educação pública, traça-se um projeto, um programa de ensino focado na individualidade da criança, e esse projeto permite que o educador possa compreender a criança na sua individualidade, tendo acesso a dados de saúde da criança, informações sobre a família e a participação na escola e uma série de outras questões que estão diretamente ligadas à criança no que diz respeito a questões, inclusive, extramuro escolar. A gente não discute mais educação internamente.
Porque, veja bem, é da natureza humana a capacidade que todos têm de aprendizado. O que pode diferenciar isso? A diferença disso está em questões da escola. Por exemplo, a criança tem um problema familiar. Foi acionado o conselho tutelar. Qual o resultado final do conselho tutelar? A escola não fica sabendo. Então, como que a escola que acionou o conselho tutelar para um problema com a criança, se ela não tem o resultado disso, como ela pode aferir se deu certo o trabalho ou se precisa de uma nova intervenção? Mas então, Marcelo, desculpa te interromper, para pegar esse exemplo que você deu aí, a escola aciona o conselho tutelar e depois não tem uma resposta sobre o que foi feito a respeito daquele problema com determinada criança. Para a gente usar esse exemplo, em que momento a tecnologia entra nesse ponto aí para resolver esse nó? O conselho tutelar é informatizado a partir da escola. Então a escola não liga para o conselho tutelar. A escola vai abrir um processo no conselho tutelar, o conselho tutelar vai fazer todo o andamento desse processo e a escola está tendo acesso em tempo real a todas as operações que o conselho está fazendo, todas as reuniões que ele está fazendo com a família. Todo o sistema está ligado. O sistema está ligado com o conselho tutelar online, áreas de segurança pública, polícia e Secretaria de Segurança, medicina infantil preventiva, área de medicina da criança, sendo que a escola é o centro das ações. Então, se a escola identifica que uma criança necessita um laudo médico, ela tem a agenda médica do município. Ela encaminha, ela abre, o laudo vem, não vai para a pasta, está no sistema. Todo professor, coordenador, que for lançar qualquer informação naquela criança, tem lá o ícone que ela está em tratamento médico. Agora, de que forma essa tecnologia vai avançar? Eu digo isso por conta da utilização e do manuseio de dados que são públicos, de bancos de dados públicos, normalmente ligados a governos, né? Municipal, estadual, federal. Existe uma conversa já nesse sentido com algum governo para uma experiência prática, enfim, até que isso seja colocado eventualmente em prática definitivamente? Há uma possibilidade de uma experiência aí nesse primeiro momento? Nós temos o projeto em 2 municípios, que, por exemplo, estão ligados eles estão ligando paulatinamente, né? Mas a polícia, por exemplo, toda a parte de segurança da escola está ligada. Então, se qualquer situação de pânico da escola, você já está ligado com a Secretaria de Segurança e com a Guarda Municipal. Em que cidades que vocês implantaram? Boituva e Serquilho. Interior aqui de São Paulo. São cidades com quantos habitantes? Boituva, 50 mil, Serquilho, talvez 40 mil habitantes. Certo. Então, você observa, por exemplo, numa cidade de 50 mil habitantes como Boituva, que você tem em determinados bairros da cidade, é uma cidade pequena, né? Mas você tem diferenças de crianças que frequentam a escola de acordo com cada bairro. Então, o que a gente propõe é que a escola não seja mais pensada de forma global. Que a escola possa compreender o público que ela atende e todo o programa de ensino seja feito na esfera da compreensão desse público, dessa comunidade, você entendeu? Então nós estamos fazendo o quê? Protegendo a criança. Se o Conselho Tutelar esgotou suas ações diante da lei, ele automaticamente encaminha ao Ministério Público. E conta também com uma tecnologia que parte da escola é disponibilizada gratuitamente ao Conselho, gratuitamente ao Ministério Público. Por que gratuitamente? Porque isso já faz parte do projeto da educação. Porque se eu for desenvolver uma tecnologia para o Conselho Tutelar, uma tecnologia para a escola, uma tecnologia para a saúde da criança, eu tenho níveis de informação que são díspares aos objetivos que é atender rapidamente aquela criança. Eu não posso ter uma criança em situação familiar com um problema, uma questão psicossocial, eu não posso ter demora nesse atendimento. Porque eu estou perdendo o tempo de aprendizado dela. Tem que ser imediato. E a escola tem que saber a solução para avaliar no dia a dia se houve resultado ou se eu preciso retomar isso. Então, está tudo ligado online. Bom, Marcelo, para quem quiser conhecer melhor a tecnologia de negócios para a educação, o livro que você está lançando, vai haver um lançamento oficial aqui em São Paulo, não é isso? Na próxima quinta-feira, 1º de março, né?
Nós vamos ter um lançamento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Esquina com Augusta. Esquina com Augusta, na Bela Vista, aí 2073 o número, às 19 horas. Às 19 horas. E você vai estar recebendo as pessoas lá. Isso. Tá legal. O livro saiu por qual editora? Editora Shoba. Tem algum contato da editora? Da editora Shoba, site, né? www.editorashoba, Shoba SCHOBA, .com.br. Então, editorashoba.com.br. Shoba se escreve SCHOBA. BA. Muito bem, eu conversei aqui no Bandeirantes Acontece com o Marcelo Zuccaroni, autor do livro A Tecnologia de Negócios para a Educação. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho e bom lançamento do livro na próxima quinta-feira aqui em São Paulo. Eu que agradeço a você e uma boa noite a todos os ouvintes.